é que a Bíblia diz que José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José era o segundo filho mais novo, e os seus irmãos se comportavam mal. Então José era o famoso dedo duro. Ele observava os seus irmãos e aí ia contar para o seu pai o que eles estavam fazendo de errado. Na verdade, essa atitude de José demonstrava que José tinha uma característica, que vai ser a característica principal, que você vai perceber ao longo da história de José. Qual era essa qualidade? José não se deixava levar pelo ambiente. José não era influenciado. José era um influenciador. Pergunta para o irmão do seu lado assim: você é um influenciado ou um influenciador? José era um influenciador. Ele tinha 11 irmãos. Mas na verdade aqui provavelmente ele convivia com 10, porque Benjamim era muito novo ainda. Então os 10 irmãos de José andavam fora da linha. Imagine você num contexto onde você está no meio de pessoas, que você convive com elas todo dia, e essas pessoas agem errado, se comportam de uma forma contrária à fé de Jacó, porque Jacó era um homem de Deus, ele foi transformado por Deus. Na verdade já era, o seu nome aqui já era Israel. Eu vou usar Jacó para não ficar confuso. Mas José, embora ele tivesse nesse contexto, mesmo assim ele mantinha o seu posicionamento. Essa qualidade de José, ela vai ser comprovada ainda mais quando ele vai lá para o Egito, que nós vamos ver em outras mensagens, que ele estando lá no Egito, esquecido, se sentindo abandonado pela sua família, traído pelos seus irmãos, injustiçado, mesmo ele estando no Egito, ele mantinha o seu comportamento, ele mantinha a sua postura, ele não se contaminava, ele não era influenciado. E é por isso que ele trazia uma fama de seus irmãos, porque na verdade ele não se comportava igual a seus irmãos. E o pai dele justamente colocou José como supervisor dos seus irmãos. Ele ia observar o que os seus irmãos faziam. A palavra supervisor vem de super, que é sobre, do latim sobre. Visor é visão. Supervisor é alguém que vê sobre, que vê além, que tem visão. José supervisionava os seus irmãos. José, ele tinha visão. Ele sabia identificar aquilo que é certo, aquilo que é errado, que é justamente uma característica essencial para nós em nossos dias. Ter visão, saber diferenciar o que é certo e o que é errado. E José, ele não se contaminava. Nós temos que aprender isso com José, amados, principalmente para os jovens. Metade que está aqui hoje é jovem, adolescente. Nós não podemos nos contaminar com os comportamentos deste mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, você não pode ser influenciado, você deve influenciar. Aonde você chegar, você deve fazer a diferença. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O sal, ele só tem finalidade quando ele sai do saleiro. O sal só tem finalidade quando você tira ele do ambiente dele e coloca ele no alimento. Mesma coisa nós. Nós como cristãos, nós somos útil para Deus. Principalmente daquela porta para fora. Principalmente quando eu estou em um ambiente onde pessoas não se comportam com os mesmos valores que eu. Mas eu mantenho o meu posicionamento. Eu mantenho a minha fé. Eu mantenho o meu comportamento. A grande questão é que quando você se propõe a fazer a diferença, vai acontecer com você o que aconteceu com José. As pessoas vão te odiar. Às vezes você será perseguido. Às vezes você será zombado. Mas não importa, faça a diferença onde você estiver. Porque Deus conta com você. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. José fez isso. Aonde ele ia, ele fazia a diferença. Ele estava no meio de seus irmãos agiam errado, ele agia certo. Quando ele foi lá para o Egito, na casa de Potifar, a mulher de Potifar se ofereceu para ele.
Era comum os escravos se deitarem com as mulheres dos seus senhores. Ninguém ficava sabendo. José falou, não, eu não vou me comportar assim. Ele fez a diferença. Foi parar na prisão. Lá na prisão, ele fez a diferença. Aonde ele ia, ele mantinha o seu comportamento.